Eu venho percebendo uma das coisas mais tristes que podem acontecer com alguém. E não é a rejeição, como muitos falam, mas é ser aceito. Ser aceito, mas pela versão errada de si mesmo. Porque quando isso acontece, você passa a vida inteira alimentando um personagem. Você passa a abandonar partes reais de quem de fato você é. Talvez isso ocorra lentamente, sem você perceber, mas com certeza acontece. E a maioria de nós só descobre isso tarde demais, quando a gente está ali tendo que tratar as feridas, os traumas. E quando a gente olha para a própria vida e percebe que não consegue mais responder uma simples perguntinha: quem eu sou? Não estou dizendo aqui o que as pessoas esperam que eu seja, ou quem eu aprendi a ser. Eu estou dizendo de fato quem eu sou. Existe um acordo silencioso que muita gente faz, e ali ainda quando criança, sem assinar nada, inclusive sem perceber, tá? Eu escondo partes de mim e em troca eu recebo aceitação. Eu escondo minhas dúvidas e em troca eu recebo pertencimento. Eu escondo as minhas opiniões e em troca eu recebo aprovação. Eu escondo as minhas fragilidades porque em troca eu quero receber segurança. Tá se encontrando nesse vídeo? Parece até um bom negócio, não é? Até você perceber o preço disso tudo. Porque toda vez que uma parte sua é escondida, principalmente para garantir amor, alguma coisa dentro de você começa a desaparecer. E sim, eu vivi isso por muitos anos. Eu entrei em ambiente onde existia uma forma certa de pensar, uma forma certa de falar, aquela forma certa de orar, aquela forma certa de sentir, uma forma certa até para acreditar. E aos poucos eu fui aprendendo quais partes de mim eram bem-vindas ali e quais eu deveria esconder, deixar escondidas. As perguntas que incomodavam, as dúvidas que gerariam problemas, as emoções que demonstravam fraqueza, tudo isso foi ficando para segundo plano. Fui guardando. Percebe? Quanto trauma, quanta dor, quanta frustração. E eu fazia tudo isso, óbvio, não porque eu era falso, mas porque eu queria simplesmente pertencer. Esses ambientes, eles não deixam você ser quem você é. Eles querem que você construa uma imagem de perfeição. E quando você quer pertencer, aí que começam os problemas, porque a gente começa a negociar partes de nós mesmos. O problema é que existe uma diferença enorme entre transformação e apagamento. A transformação, claro, faz a gente crescer, faz a gente evoluir. O apagamento não. O apagamento faz a gente desaparecer. E durante muito tempo eu achei que estava evoluindo, eu achei que eu estava amadurecendo. E hoje eu me pergunto quantas partes de mim estavam apenas sendo silenciadas. Não porque fossem ruins, mas porque não cabiam dentro da estrutura onde eu queria continuar sendo aceito. E olha, perceber isso tudo dói, porque um dia você acorda e não sabe mais distinguir o que é convicção e o que é condicionamento. Talvez a maior força que molda uma pessoa não seja o amor. Talvez seja o medo da exclusão, sabe? Porque o ser humano, ele suporta muita coisa para não ficar sozinho. A gente suporta o ambiente que fere
A gente suporta relações que nos diminuem. A gente suporta silêncios que adoecem. E pouco a pouco, você vai percebendo e aprendendo a representar um papel, um personagem, uma versão aceitável, uma versão segura, uma versão que não causa desconforto, mas existe um problema. O personagem é aceito, a pessoa não, porque ninguém conhece a pessoa. Existe algo que me chama muito a atenção em Jesus, e ele estava ali pouco preocupado em preservar sistemas. A preocupação de Jesus estava em libertar pessoas. Jesus, ele não estava preocupado com personagens, ele estava preocupado com quem as pessoas eram de verdade. E talvez por isso ele tenha incomodado muita gente, porque a verdade é isso, né? Ela incomoda. A verdade, ela tem esse efeito colateral perigoso, né? Ela demonstra as máscaras, ela questiona personagens, ela nos obriga a olhar para aquilo que passamos anos escondendo, inclusive de nós mesmos. E talvez a libertação, ela não comece quando todos nos aceitam. Talvez comece quando paramos de abandonar quem somos para sermos aceitos. Então eu quero te deixar aqui uma pergunta para que essa reflexão ilumine seu caminho. Uma pergunta que me acompanha já há algum tempo. Que parte de você precisou morrer para ser aceito? Foi a sua voz? Ou sua autenticidade? Será que foi sua curiosidade? A sua liberdade? Suas perguntas? Ou até os seus sonhos? E mais importante, essa parte ainda pode voltar a viver. Porque talvez o maior problema da sua vida não seja a rejeição. Talvez seja ter se afastado tanto de si mesmo que já não sabe onde termina o personagem e onde começa você. Que essa reflexão te ajude a se redescobrir. Até o próximo vídeo.